Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta segunda-feira, dia 17 de março, nós temos aqui São Lucas capítulo 6, versículo de 36 a 38. Para a gente entender bem esse evangelho, nós precisamos dar uma lidazinha na primeira leitura do livro de Daniel, capítulo 9, versículos de 4b a 10, que nos ajuda muito a entender o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo para a gente assim, vocês precisam ser misericordiosos, porque o Pai é misericordioso. E aí Jesus diz três coisas importantes: não julgar, não condenar e perdoar. Não julgar, não condenar e perdoar. E tudo isso que Jesus coloca com uma condição: não julgueis para não serem julgados. Não condenar para também não ser condenado. E perdoar para poder ser perdoado. Ora, como nós vamos entender? Por último ele diz: dai e vos será dado. Dai e vos será dado. Dá para poder receber. O que Jesus, então, ele está querendo aprofundar aqui no nosso coração nesta segunda-feira? Ora, a primeira leitura de Daniel, ele diz: Senhor, eu te suplico, Deus grande e terrível, que preservas a aliança e a benevolência aos que te amam e cumpre seus mandamentos. Aí o profeta vai dizer: temos pecado, temos praticado a injustiça e a impiedade, temos sido rebelde, afastando dos teus mandamentos e da tua lei. Não temos prestado ouvido aos seus servos, os profetas, que em teu nome falaram, a nossos reis e príncipes, a nossos antepassados e a todo o povo do nosso país. A ti, Senhor, convém a justiça, e a nós hoje resta-nos ter vergonha na cara. Gente, isso aqui é maravilhoso. Então tá aqui a chave de leitura para a gente entender esse evangelho. Por que nós não devemos julgar? Por que nós não devemos condenar? E por que nós devemos perdoar? Por quê? Porque a nós não resta outra coisa a não ser olhar para dentro de nós mesmos e encontrar o tanto de miséria que há em nós antes da gente julgar o nosso irmão. Isso aqui é profundo e veja, sinceramente, aqueles que julgam, aqueles que condenam e aqueles que são incapazes de perdoar são exatamente aqueles mais soberbos que não conseguem olhar para dentro de si e são aqueles que estão mais afastados de Deus. Por que eu digo isso? Porque, irmãos, quanto mais perto de Deus, mais nós vamos nos conhecendo e mais nós vamos enxergando o tanto de miséria que há dentro de cada um de nós. É inevitável isso. É inevitável. Quanto mais perto da luz, e é assim, né? Se você pega um objeto, aquele objeto está sujo, se você está com um ambiente com pouca luz, você não consegue ver a sujeira, você não consegue ver os detalhes da sujeira. Às vezes tem uma sujeirazinha no canto e você só consegue enxergar aquela sujeira quando você leva aquele objeto perto da luz. Quando você chega perto da luz, qualquer sujeirinha ou sujeirão que esteja naqueles objetos ficam muito manifestos, ficam muito claro. Então você está entendendo, né? Quanto mais nós estivermos perto da luz, que é Deus, mais perto de Deus e mergulhando dentro de cada um de nós, nós vamos enxergar o tanto de miséria que há dentro de nós, né? As mesmas concupiscências. E quando na realidade a gente olha para um irmão que caiu ou para um irmão que está
cometendo pecados gravíssimos ou coisa do tipo, e que logo ocorre a nós um julgamento, nós precisamos lembrar de algumas coisas. Primeiro, Jesus disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado. A palavra de Deus é muito clara, diz que o justo peca 7 vezes por dia. Então, examinar a nossa vida, é por isso que Daniel está dizendo: Senhor, a vós cabe a justiça e a nós ter vergonha na cara. Olhar para a nossa vida, de fato, e ver, realmente, eu não sou ainda aquilo que Deus espera de mim. Eu não sou ainda aquilo que o Senhor sonhou para mim. Eu ainda... E quando a gente olha um irmão pecando, nós temos que olhar para aquele irmão e dizer: eu sou capaz de fazer isso, e sou capaz de fazer ainda pior. Aqui está o segredo da coisa. Isso é ser misericordioso, isso é não julgar, isso é não condenar, e isso é perdoar. Porque quando nós olhamos para o nosso irmão, quando nós olhamos para aquilo que está para fora de nós, antes de olhar para fora, nós precisamos mergulhar dentro de nós, sinceramente dentro de nós. Agora, veja, irmãos, o tempo da Quaresma é esse tempo maravilhoso que Deus está nos dando essa oportunidade de fazer algo que muitas pessoas não querem fazer. O quê? Mergulhar dentro de si mesmo. É impossível nós nos encontrarmos com Deus sem antes nós nos encontrarmos conosco mesmo. E isso é custoso para nós. Já a começar, porque é muito difícil silenciar. Por que a gente não gosta do silêncio? Por que o cardeal Sará, ele escreveu esse grande livro, né? A ditadura do barulho, né, contra o silêncio. A ditadura do ruído, do barulho, que atrapalha o silêncio. Por que a gente não consegue fazer silêncio? Porque quando nós fazemos silêncio, quando nós sinceramente silenciamos, não só aquilo que está fora, mas a barulheira que está dentro de nós, nós ficamos sozinhos conosco mesmo e Deus. E aí, sinceramente, nós podemos fazer um mergulho dentro de nós e ver, sinceramente, irmãos, que nós não somos tão bons quanto a gente pensa. Nós temos um juízo muito elevado de nós, e por isso Santo Agostinho, ele diz com maestria que 2 amores construiu 2 cidades. O amor de Deus, até o esquecimento de si próprio, do amor próprio, do amor desordenado, ele gera a Jerusalém Celeste. Mas o amor de si até o desprezo de Deus, o amor desordenado de si, porque a gente precisa se amar, é claro, mas o amor desordenado de si, ele gera Babilônia. O amor desordenado de si até o esquecimento de Deus, ele gera Babilônia. E isso é a grande ruína da nossa vida. Então, nós temos um juízo muito elevado de nós. Nós nos achamos muito bons, pessoas muito santas, pessoas já que atingiram a plenitude. Não. Nós precisamos descer esse conceito a respeito de nós mesmos. E eu me lembro de Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila, a santa da 7ª morada, uma santa mística de uma santidade muito grande, alcançou a plenitude da contemplação. Santa Teresa dizia sobre ela mesma que, além de ela ser ruim, ela era mulher, porque mulher na época dela era mal vista, né? As mulheres, elas não tinham voz e nem vez na época de Santa Teresa. Então ela dizia: além de eu ser mulher, eu sou muito ruim. Imagina isso. Ela dizia que ela era menor. Quando a gente olha para Santa Teresinha, ela se comparava a um passarinho diante dos outros santos. Olha que coisa! E é por isso que ela coloca na sua pequena via que um dos princípios da pequena via de Teresinha é reconhecer o nosso próprio nada. Só é capaz de fazer isso o homem e a mulher humildes. Só é capaz de viver essa palavra. Então aqui, resumindo a nossa meditação de hoje, o Senhor nos chama à humildade. O Senhor nos chama a viver a palavra de São Tiago e a palavra de São Pedro: humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus. Porque Deus, ele resiste aos soberbos, mas ele dá a sua graça aos humildes. Deus, ele resiste aos soberbos e ele dá a sua graça para os humildes. O Senhor está nos chamando a descer, a colocar a boca no pó
e a reconhecer que somos nada, que somos falhos, que não somos tão bons assim. Quando nós olharmos para dentro de nós e nós reconhecermos esse tanto de miséria que nós não chegamos ainda a alcançar aquilo que Deus espera de nós, facilmente nós vamos olhar para a vida do irmão e nós vamos conseguir perdoar, nós vamos conseguir não julgar o nosso irmão, nós vamos conseguir não condenar o nosso irmão e nós vamos ter um coração que é capaz de dar, sem esperar nada em troca. Dai e vos será dado, mas esse dai e vos será dado é um dar não esperando retribuição, é o dar caridade, é a generosidade do coração, é próprio daquele que ama se dar ao outro. Se dar ao outro sem esperar nada em troca. Esse é o amor caridade sobrenatural que o Senhor, nessa meditação do Evangelho, Ele me convida e Ele te convida a um mergulho dentro de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.